Olá, tudo bem? Continuando aqui no nosso estudo sobre o processo civil, na videoaula de hoje nós vamos iniciar aqui uma série em que nós vamos tratar sobre os recursos. E para começar nós vamos tratar sobre a teoria geral dos recursos. Nesse módulo que eu denominei teoria geral dos recursos, a gente vai tratar de questões que dizem respeito ao que a doutrina chama de teoria geral, mas não só isso, nós vamos falar também de como os processos nos tribunais se desenvolvem, né? Nós vamos tratar aí sobre os poderes que o relator do recurso tem, algumas regras específicas que dizem respeito ao julgamento dos recursos nos tribunais. Tudo isso aqui numa sequência de várias videoaulas em que a gente vai aprofundar esses temas. E nessa primeira videoaula da teoria geral dos recursos, eu vou analisar contigo o conceito de recursos e também algumas normas gerais que regem, princípios e regras que regem aí essa sistemática recursal no processo civil brasileiro. Então vamos começar falando sobre o conceito de recurso. Eu trouxe aqui conceitos de 3 grandes doutrinadores, especialistas no assunto, para a gente entender aí e retirar desses conceitos as características essenciais do que seja um recurso. Então, para começar, um conceito do professor Araquém de Assis, que diz que recurso é uma pretensão autônoma deduzida em simultâneos processos. É autônoma porque os respectivos elementos objetivos, a causa e o pedido, distinguem-se tecnicamente dos já alegados pelas partes. Então aqui, a partir desse excerto da doutrina do professor Araquém de Assis, a gente consegue perceber uma primeira característica dos recursos, é de que a partir do recurso a parte exerce aí uma pretensão autônoma, e se fala autônoma porque ela é diferente daquela pretensão que a parte deduziu no início do processo, seja lá na sua petição inicial, seja na sua contestação. Agora, com o recurso, ela quer outra coisa, Então, para você compreender, imaginemos que o autor tenha proposto uma ação e tenha buscado com esta ação a condenação do réu ao pagamento de uma determinada dívida, de dinheiro, uma dívida que se traduz em quantia. E aí o juiz, ao julgar esta ação, na sentença, o juiz, ao decidir a respeito daquele pedido que foi feito pela parte autora, ele indefere aquele pedido. Agora, com o recurso, o que a parte autora quer é o rejulgamento daquela causa. Como consequência desse rejulgamento, a parte autora deseja receber aquilo que ela já pretendia receber lá no início do processo. Só que agora é uma pretensão um pouco diferente, porque aquele pedido já foi julgado. Então, no recurso de apelação que a parte autora vai fazer nesse caso, ela vai pretender o rejulgamento dessa causa. Essa é uma nova pretensão dentro daquele processo que já existia. Por isso é que se diz que no recurso a parte manifesta essa pretensão autônoma, porque é uma pretensão diferente daquela que ela já exerceu anteriormente. Já o professor Barbosa Moreira, só um detalhe, esses conceitos que eu estou trazendo não são conceitos antagônicos, eles são conceitos complementares, São pontos de vista diferentes sobre a mesma questão, mas não há antagonismo nesses conceitos. O professor Barbosa Moreira vai dizer que recurso é um remédio voluntário idôneo a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna. O que a gente vai retirar aqui dessa conceituação que nos é oferecida pelo professor Barbosa Moreira? A voluntariedade. Então, além do recurso ser uma pretensão autônoma, como conceitua o professor Araquém de Assis, essa pretensão autônoma ela é caracterizada essencialmente pela voluntariedade. Quer dizer, a parte exerce esse direito de recorrer de forma voluntária, ela não é compelida a fazer isso, E esse remédio voluntário
né, que não é, o recurso não é automático em regra, né, esse remédio voluntário tem uma finalidade, né? Essa finalidade pode ser, como diz o professor Barbosa Moreira, reformar, invalidar, esclarecer ou integrar uma determinada decisão judicial. E por fim, um terceiro conceito do professor Flávio Chen Jorge vai dizer que o recurso é uma forma de renovar o exercício do direito de ação em uma fase seguinte do procedimento. Caracteriza-se, pois, em última análise, com uma extensão do direito de ação e de defesa. E aqui ele linka basicamente, né, aquele direito inicial do autor, que é o direito de provocar o Poder Judiciário para obter uma tutela jurisdicional, ou aquele direito do réu de defender-se diante de uma pretensão exercida pela parte autora, né? Esse direito é renovado à medida que as partes interpõem recursos contra as decisões que são proferidas dentro do processo. Ok? Bom, a partir dessa conceituação, agora a gente já sabe, já consegue definir teoricamente o que é um recurso. Para a gente compreender toda a sistemática recursal, é muito importante que a gente compreenda algumas normas gerais que regem o sistema recursal no âmbito do processo civil. E a primeira coisa que a gente tem que entender quando trata de recurso é do duplo grau de jurisdição, que é basicamente uma norma que estabelece aqui um direito à revisão das decisões judiciais. E isso porque a ideia de duplo grau de jurisdição, a ideia de revisão das decisões judiciais tem uma finalidade aqui, porque com isso, né, com a interposição de recurso e a rediscussão das questões por um órgão judiciário de natureza superior, né, àquele que anteriormente havia decidido, o que se quer é diminuir a quantidade de erros judiciários. Isso porque parte-se da premissa que o Poder Judiciário, o poder jurisdicional é exercido por pessoas, e pessoas são, por natureza, falíveis, né? E essas pessoas eventualmente podem errar na apreciação de um determinado pedido, de um determinado argumento jurídico, podem se equivocar na valoração de uma prova e com isso produzir uma decisão eventualmente equivocada. E aí vem o recurso justamente para levar essa discussão a um tribunal de natureza superior, aquele órgão jurisdicional que já havia decidido, de modo que este tribunal reveja os atos decisórios proferidos anteriormente, os atos processuais praticados anteriormente, para saber se há ali equívocos, se aqueles atos precisam ser invalidados ou se aquela decisão precisa ser reformada. Tá? Então, é nessa lógica que se insere aqui a ideia de duplo grau de jurisdição. Agora, a gente não pode acreditar também que em todos os casos as partes terão direito ao duplo grau de jurisdição. E aqui é uma discussão profunda na doutrina, né, sobre se o duplo grau de jurisdição tem natureza constitucional ou não, porque não há previsão expressa na Constituição da existência de um direito ao duplo grau de jurisdição, mas muitos autores afirmam aí que esse direito ao duplo grau de jurisdição decorre do direito ao devido processo legal e, mais do que isso, a Constituição, quando ela prevê o cabimento de recursos de forma tácita, ela está tratando do duplo grau de jurisdição. Mas, afora essa questão teórica, né, sobre se há ou não há previsão constitucional, a gente não pode acreditar que em todos os casos vai haver direito ao duplo grau de jurisdição, justamente porque há determinadas situações de ações que são propostas originariamente no STF, por exemplo, né, em que os recursos que eventualmente possam ser interpostos contra as decisões proferidas nessas ações são julgadas pelo próprio STF, quer dizer, não há um outro grau de jurisdição superior, né? Não há um duplo grau de jurisdição, todas as questões são dirimidas neste mesmo grau
de jurisdição, então a gente não pode encarar o direito ao duplo grau de jurisdição como um direito absoluto, ok? Bom, vamos lá. A segunda norma que rege o sistema recursal é a da taxatividade. Isso quer dizer o seguinte: os recursos são previstos em lei federal. É da lei federal a incumbência de criar recursos ou de prever recursos e as suas hipóteses de cabimento. E o CPC de 2015, lá no artigo 994, você pode ver aí no seu código, ele estabelece um rol de recursos que são cabíveis no âmbito do processo civil. É possível que outras leis, também federais, prevejam outros recursos para outros procedimentos. É o caso, por exemplo, da Lei 9.099, de 95, que trata do procedimento dos juizados especiais cíveis. E essa lei estabelece um recurso que, curiosamente, é chamado de recurso inominado, né? Esse recurso é como se fosse a apelação lá no âmbito dos juizados especiais. E este recurso é previsto por uma lei federal que não é o Código de Processo Civil. Então, e não há nenhum problema nisso, né? Desde que o recurso seja previsto em lei federal, porque é dela a competência para esse tipo de previsão. E uma coisa muito comum no dia a dia forense são os chamados pedidos de reconsideração. Quando o juiz profere uma determinada decisão e, em vez de recorrer, a parte opta por atravessar uma simples petição em que a parte pede a reconsideração daquela decisão proferida pelo juiz, quer dizer, traz novos argumentos e tenta convencer o juiz de que a sua decisão não foi acertada, né? Geralmente esses pedidos de reconsideração são feitos aí diante de decisões interlocutórias no âmbito do primeiro grau de jurisdição ou mesmo de decisões monocráticas proferidas no âmbito dos tribunais pelos relatores, né? Agora, é importante a gente entender o seguinte: esses pedidos de reconsideração, embora sejam usuais na prática, eles não têm natureza recursal, não são recursos. Por quê? Porque não há previsão de pedido de reconsideração como recurso na lei. E por essa norma, né, que a doutrina chama aí de princípio da taxatividade recursal, pelo princípio da taxatividade recursal, somente a lei federal pode estabelecer recurso, tá? A prática não estabelece nenhum outro tipo de norma que não a própria Constituição, no caso do recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, e a lei federal também. Outra norma que rege esse sistema é a da unirrecorribilidade. E a gente compreende a unirrecorribilidade pelo próprio nome, quer dizer, para cada decisão haverá um recurso cabível, né? Quer dizer, em regra, não caberá 2 recursos ao mesmo tempo sobre a mesma decisão. Essa é a regra geral. Então, por exemplo, com relação a uma sentença, dessa sentença pode caber a oposição de embargos de declaração, nas hipóteses do artigo 1022 do CPC, e depois de julgados os embargos de declaração, cabe o recurso de apelação, né? Como regra geral, é isso. Ao mesmo tempo, não vão caber 2 recursos ou mais de 2 recursos. Vai caber um recurso apenas. Mas há no sistema uma exceção a essa regra geral, que está prevista no artigo 1029 do CPC e prevê a possibilidade de interposição contra a mesma decisão ao mesmo tempo de recurso especial que vai para o STJ e recurso extraordinário que vai para o STF. E isso por uma razão muito simples, porque esses recursos são recursos de conteúdo vinculado, ou seja, a Constituição prevê as hipóteses de cabimento do especial e do extraordinário e prevê competências diferentes, né? Quer dizer, são tribunais diferentes que julgam esses 2 recursos aí. Cada um tem uma matéria, né? No recurso especial eu vou discutir questões que digam respeito à legislação infraconstitucional
federal. E no recurso extraordinário eu vou discutir questões de natureza constitucional. Tá? Então, em razão disso, se um mesmo acórdão de um Tribunal de Justiça, por exemplo, né, ferir a lei federal infraconstitucional e ferir a Constituição, eu vou interpor recurso especial para discutir a ofensa à lei federal e recurso extraordinário para discutir a ofensa à Constituição. E esses dois recursos vão ser interpostos conjuntamente, né? E aí, primeiro, o STJ vai julgar o recurso especial e vai depois determinar a remessa dos autos ao STF para que ele julgue o recurso extraordinário, tá? Isso, então, é uma exceção a essa regra geral da unirrecorribilidade. Outra norma fundamental é a da fungibilidade, que até não é assim uma norma muito comum, né, de a gente ver a aplicação. Mas a ideia da fungibilidade é basicamente receber um recurso como se fosse outro, né? Quer dizer, a parte interpôs erroneamente um recurso no lugar de outro. Aquele recurso que ela interpôs não é cabível, e sim seria cabível outro recurso. Ela se enganou, interpôs um no lugar do outro, e eventualmente, se forem satisfeitos os requisitos aqui, eu posso receber um recurso pelo outro. Por quê? Para aproveitar o ato processual que foi praticado, né, o ato processual do recurso, e porque, por conta aí da norma fundamental da primazia do julgamento do mérito, que é uma norma prevista lá no artigo 4º do CPC, e que você estudou quando começou a estudar processo civil, né, o que se pretende é a análise do mérito do recurso, né? Então, se eu puder superar eventuais vícios na formalidade, eu posso então analisar o mérito do recurso, né? Agora, não é em qualquer caso que se pode aplicar a regra da fungibilidade e receber um recurso que tenha sido interposto erroneamente. Primeiro requisito para que aconteça essa possibilidade da fungibilidade é a inexistência de erro grosseiro, quer dizer, a parte interpôs um recurso de forma errônea, mas isso não decorreu de um erro grosseiro, quer dizer, não havia uma clareza na disposição legal, a jurisprudência é muito confusa a esse respeito, a doutrina também não oferece respostas conclusivas a respeito de qual seria o recurso cabível naquele caso específico, e aí a parte acaba interpondo e o tribunal entende que não seria aquele o recurso cabível, mas recebe o recurso justamente porque entende que a jurisprudência é confusa, que a doutrina é confusa, que o texto da lei é confuso. Então, para que a parte não seja penalizada por essa confusão que ela não criou, considerando que o seu advogado não cometeu um erro grosseiro, recebe um recurso como se fosse outro. E mais do que isso, não pode haver má-fé do recorrente. Quer dizer, o recorrente não pode ter lançado mão aí desse erro para tentar se beneficiar de forma indevida, né? Esses seriam aí basicamente os dois requisitos para se admitir um recurso interposto erroneamente com base na fungibilidade. Eu já comecei a falar sobre isso, vou prosseguir. Uma outra norma que rege o sistema recursal e que rege o sistema processual de modo geral é a da primazia do julgamento do mérito ou da primazia da análise do mérito, que é prevista inicialmente lá no artigo 4º do CPC, lá no início dele, quando ele trata das normas fundamentais, mas que no âmbito recursal acaba se repetindo em outros dois dispositivos. O parágrafo único do artigo 932 é um artigo que trata dos poderes do relator do recurso no tribunal. Relator é aquele desembargador ou aquele ministro que é sorteado para relatar o recurso, ou seja, é ele que vai ser responsável pela tramitação do recurso
e responsável por relatar aquele recurso, por fazer o primeiro voto e levar aquele caso a julgamento, né? Quer dizer, é o julgador mais importante daquele recurso é o relator. E esse artigo 932 estabelece sobre os poderes do relator na condução desses processos nos tribunais e dá ao relator, lá no parágrafo único, a possibilidade, e que seria mais um dever do relator, né, de determinar o saneamento de vícios que possam ser corrigidos, né? Em vez de ele inadmitir o recurso, porque ali tem um ato viciado, ele determina a correção de vícios que podem ser corrigidos e depois leva o recurso a julgamento. E o artigo 938, parágrafo 1º, que também estabelece uma disposição nesse sentido, né, dando aí a possibilidade de se renovar ou de realizar ato processual que não tenha sido realizado ou que tenha sido realizado de forma viciada, quando esse vício for sanável, ou seja, quando não for um vício grave, né, for um vício de gravidade menor, o relator então pode determinar a correção desse vício para aproveitar os atos processuais que já tenham sido praticados. E, além disso, tem uma outra norma que rege esse sistema recursal, que é a norma da dialeticidade, que tem muito a ver com o contraditório. E quando você estudou contraditório, falaram para você sobre o diálogo que se estabelece, né? O autor apresenta a sua tese, o réu a antítese e o juiz faz a síntese, né? Travando aí esse diálogo interinstitucional para a construção da decisão judicial. No recurso, também nós temos essa dinâmica dialógica, né? E é muito importante entender isso, porque veja o seguinte: o juiz, quando ele julga uma determinada questão, quando ele resolve uma determinada questão, ele tem que fazer isso de forma fundamentada, ele tem que dizer na sua decisão as razões que o levaram a decidir daquela maneira. Se eu não me conformo com aquela decisão, porque eu julgo que ela está incorreta em alguma medida, eu vou interpor um recurso contra ela. Agora, esse meu recurso precisa dialogar com a decisão. E essa é a regra da dialeticidade. As partes que recorrem, elas têm um ônus de efetivo diálogo entre as razões do recurso e as razões da decisão. Ou seja, eu não posso simplesmente copiar e colar uma peça que eu fiz, ou a petição inicial, ou a contestação. Foi uma peça que eu fiz antes do juiz proferir a decisão contra a qual eu estou recorrendo. Não posso. Eu preciso dialogar efetivamente com a decisão. Então, eu preciso considerar os fundamentos usados pelo juiz e aí me contrapor a esses fundamentos, mostrando para o tribunal que eles não podem prevalecer. Com isso, eu respeito essa regra da dialeticidade. E se eu não faço isso, né, se eu não obedeço a essa regra da dialeticidade, o meu recurso pode não ser sequer recebido. O relator pode reconhecer nesse recurso um vício formal e negar seguimento, quer dizer, não receber o meu recurso. Essa é a previsão do artigo 932, inciso 3. E, por fim, a última norma aí, né, de natureza geral que rege a sistemática dos recursos é a da proibição da reformatio in pejus. A partir dessa regra, o que se entende é que não pode haver piora na situação da parte que recorre, certo? Então, em regra, a parte que recorre, ela pode ter a consequência de a decisão ser mantida da forma como está, ou seja, a sua situação não melhora e nem piora, fica igual estava antes, né? Ou a sua situação pode melhorar, porque aí no julgamento do seu recurso o tribunal pode reconhecer que aquela decisão precisa ser invalidada ou precisa ser reformada, então vai melhorar a situação da parte que recorreu. Essa é a regra geral. Agora, a doutrina já tem discutido sobre se isso
persiste, se essa norma da proibição da reformácio in pejus ainda continua sendo uma norma que rege o sistema recursal. Isso porque há algumas disposições no CPC de 2015 que nos levam, em determinadas circunstâncias, a uma exceção a essa norma. Por exemplo, o artigo 85, inciso 11 do CPC, quando trata dos honorários de sucumbência, né, os honorários que são fixados em favor do advogado da parte que vence a ação, trata da fixação de honorários recursais que vão ser fixados e que devem ser pagos pela pessoa que recorreu e sucumbiu. Ou seja, eu recorro, eu perdi a ação em primeira instância, eu recorro. A minha situação pode piorar? Em regra, disse que não pode piorar. Ou ela se mantém ou ela melhora. Agora, se eu perder o meu recurso, vai haver a sucumbência recursal. Ou seja, eu já havia perdido na primeira instância, agora eu perco na segunda instância, mas a minha situação piora. Por quê? Porque além disso, além de eu já ter perdido, eu vou ter que pagar agora mais honorário, vai ter um acréscimo na quantia dos honorários de sucumbência, porque agora eu tenho também os honorários de sucumbência recursal, ou seja, é possível piorar a minha situação. Segunda disposição legal, o artigo 1009, parágrafo 1º do CPC, quando ele trata da apelação, a gente vai ver isso com mais vagar quando estudar o recurso de apelação. Ele prevê a possibilidade de o recorrido, quer dizer, não a parte recorrente, o recorrido, nas suas contrarrazões, quer dizer, na resposta ao recurso daquele que recorreu, ele pode alegar alguma questão que tenha sido decidida pelo juiz em alguma decisão interlocutória ao longo do processo, e dessa decisão interlocutória não cabia recurso de agravo de instrumento, então ele teve que deixar aquela questão quieta, mas aí, como teve o recurso de apelação, agora ele vai responder ao recurso de apelação, ele pode pedir para o tribunal, como preliminar, julgar o acerto ou desacerto de uma determinada decisão interlocutória que foi proferida por aquele juízo. E aí, no julgamento dessa questão preliminar, eventualmente a situação daquele que recorreu pode piorar. Então, seria mais uma exceção a essa regra geral. E também o artigo 1013 do CPC, parágrafo 3º, inciso 3, traz uma disposição sobre a possibilidade de o tribunal julgar a chamada causa madura. A gente também vai fazer um estudo mais detalhado a respeito desse assunto posteriormente, né? Mas como um exemplo aqui para você entender desde já como que se dá aqui a exceção a essa proibição da reformácio in pejus. É possível que a parte recorrente alegue, por exemplo, omissão na sentença. Ele fez 3 pedidos, o juiz analisou 2 e um deles o juiz não analisou. Aí ele recorre justamente para que o tribunal reconheça que aquela sentença foi omissa. Mas como a gente já estudou os capítulos de sentença, a gente sabe, não vai anular a sentença toda, né? Quer dizer, eu mantenho rígidos os 2 outros capítulos, reconheço que no terceiro houve omissão, e aí, se a causa já estiver madura, quer dizer, todas as provas já foram produzidas, não tem mais nenhuma discussão a ser travada, em vez do tribunal simplesmente declarar a omissão, devolver os autos do processo para que o juiz da primeira instância julgue sobre aquele pedido que ele não julgou, estando madura a causa, o próprio tribunal faz esse julgamento. E aí, nesse exemplo que eu dei, vamos imaginar que o tribunal reconheça que aquele pedido que a parte recorrente fez, de fato, o juiz foi omisso com relação a ele. E aí o tribunal, então, reconhece que houve a omissão e julga o pedido. E ao julgar o pedido, o tribunal diz: a parte recorrente não tem direito. Ou seja, ele tinha antes uma sentença omissa, agora ele vai ter uma decisão do tribunal que não é omissa, porque decidiu a questão, mas decidiu a questão contrariamente ao seu interesse. Ou seja, a sua situação piorou, porque agora ele tem uma decisão de mérito,
né, que julgou o mérito da causa em seu desfavor com relação àquele pedido que havia sido fruto de omissão na sentença proferida pela primeira instância. Ok? Essa é a primeira aula dessa teoria geral dos recursos. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre os efeitos dos recursos. Nos vemos lá.